Se vacinem. Olá. Será que tá bom a posição? Não sei, sei lá. Nunca gravo aqui assim. Vamos descobrir? E aí a gente volta. Vou pegar meus tópicos aqui. Eu achei meio apertado, então eu cheguei vocês mais pra frente. Não vou ficar segurando o microfone. Inclusive, gente, eu vejo gente reclamando de pessoas que gravam segurando o microfone, né, e tal. Mas assim, eu entendo que algumas pessoas é pelo aesthetic, de, ai, nossa, segurando o microfone, sei lá, cria um videozinho diferente. Eu entendo que algumas pessoas falam assim, então fica meio estourado, desculpa, eu tô gritando na vida de vocês. Mas eu quero dizer também que notem que a minha voz, se eu botar meu microfone aqui embaixo, ela pega diferente. Vocês estão conseguindo perceber que pega diferente? Se eu botar o microfone aqui, pega diferente. Se eu botar o microfone aqui, pega diferente. Tá? E isso varia claramente de acordo com o microfone. Se o microfone ele for um microfone mais caro, né? Eu quero botar ele de costas, eu quero essa porcaria desse brilho aqui que me agonia. Se ele for um microfone mais caro, dificilmente quando o microfone tá mais longe de você, tipo, tá aqui embaixo, ele vai ficar com um efeito ruim. Só que o microfone, gente, sem ser o da Shopee que custa R$ 30, um microfone bom, tipo o meu, ainda assim, ele não é tão barato, né? Foi um investimento que eu fiz. Então, acaba que, né? Eu compreendo quem usa o microfone na mão. Não uso porque, pelo amor de Deus, ele é de lapela, eu acho péssimo. Mas enfim, eu não quero ficar segurando nada. Ok, gente, olá. Esse é um Finaliza e Fala que vai ser só fala e fala mesmo, não vai ser finaliza. Porque, galera, como eu disse no início do vídeo, se vacinem. Eu me planejei para no início de junho, né? Eu me vacinar. Tô abrindo aqui as minhas topificações, porque eu tenho que topificar, senão eu falo demais. Já falei um monte, né? Enfim. Eu planejei de no começo de junho eu me vacinar, porque eu vou viajar agora em junho, né? Inclusive, no momento que você está assistindo esse vídeo, eu devo estar já viajando. Nem lembro a ordem que eu vou postar. Mas eu já devo estar viajando, com certeza, porque do dia que eu tô gravando esse vídeo, daqui a menos de uma semana eu vou viajar. Então eu já devo ter ido. Então, galerinha marota, eu vou estar viajando, né? E aí eu me planejei. Vou me vacinar na primeira semana de junho, porque aí conta 15 dias, o sistema imunológico já fez o seu trabalho. Ok. Resultado, fiquei doente antes. Mas não irei entrar nesse mérito aprofundadamente, assim, porque isso aconteceu em junho, né? Mas eu trago esse reforço aqui para poder pedir para vocês se vacinarem. Vão se vacinar. O quanto antes. Mas é sério, eu não me vacinei antes porque eu pensei muito nessa questão de estar mais perto da data e tal, tal, tal. Vírus são mutáveis, enfim, né? Mas vamos falar sobre maio. Eu tô explicando isso também, não apenas para dizer para vocês se vacinarem, mas para justificar o porquê que eu não tô no banheiro agora, finalizando o meu cabelo. Né? Meu cabelo está preso, vocês podem ver, podre, podre, precisando de retoque, que eu ia fazer agora, antes, eu ia fazer o retoque dele, e aí, para poder fazer o dedo lis, porque assim, como já deu tempo que eu retoquei, no black ele disfarça mais, ele fica mais azul, mas ele tem partes que estão bem verdes. E para viajar, você sabe que eu faço dedo lis. E eu faço dedo lis, eu tenho que lembrar que eu tô com o microfone, não preciso gritar. É porque é o costume, eu ainda não acostumei. Já fazem 6 meses, eu acho, que eu tô gravando com o microfone. E eu não acostumei ainda que eu não preciso projetar mais tanto a minha voz para ela ser captada. E por isso também que às vezes fica um pouco de eco, porque eu projeto demais a minha voz para ser captada pelo áudio do celular, né? Pelo microfone do celular. Sendo que eu não preciso mais disso, eu tenho um microfone.
Enfim. E aí, por ter adoecido, né, eu tô bem melhor. Gente, eu não tava falando direito, assim. Tipo, eu falava, mas tava bem rouca. Eu tava tendo crises de tosse, né? Então eu acho que eu peguei uma gripe de forma um pouco mais branda. Porque eu não tive várias coisas, assim. Foi mais a garganta seca. E dando crise de tosse. Tô sendo igual um cachorro. E aí, eu não lavei o cabelo, né? Pra retocar e lavar o cabelo. Eu só lavei o cabelo porque eu tinha que gravar vídeo. Eu ia retocar, mas eu não tinha tempo porque eu tinha que deixar conteúdo pronto pra viajar pra agora em junho, né? Então, eu lavei o cabelo, gravei meus vídeos, gravei 3 vídeos, e aí ia gravar mais 3, esse sendo um deles, e eu não consegui gravar, por quê? Porque adoeci, né? E eu não pude retocar o cabelo antes, aí eu não pude lavar de novo, porque eu ia retocar o cabelo, lavar ele 2 vezes, e aí na próxima vez que eu lavasse, fazer o dedo liso. Por que você fazer um dedo liso? Ia mostrar que o cabelo tá verde. Vai mostrar as nuances de verde do cabelo. Então, assim, difícil. E eu tenho que fazer dedo liso pra viajar, porque o clima frio não é um clima bom pra cabelo crespo. Tá? Nosso cabelo é um cabelo pro verão, pro calor. E ele fica uma bosta, né, no frio. E aí o cabelo fica todo. Eu ia falar frisado, mas vocês podem entender que frisado é uma coisa ruim. Não é. Ele fica de um jeito ruim, ele fica arriado, ele não forma o blackzinho dele bonito. Ele fica parecendo. Eu fico parecendo a tristeza do Divertidamente. Eu de cabelo azul, arriado. Uma miséria. Então eu fiz isso uma vez só, assim, de ir com o meu cabelo em black pro São João, em outro estado aqui, em outra cidade, que meu cabelo. Nossa, eu acho que eu nem preciso nem fazer finalização e falar de junho, né? Porque eu tô falando tudo aqui. Mas ficar muito feio, assim. E então, das outras vezes que eu fui sempre de dedo liso. Porque é um penteado protetor, meu cabelo se mantém, ele fica bonito. E é isso. E quando eu fizer dedo liso, com o cabelo sem retocar, vai mostrar os verdes. Então, desisti aí desse processo de deixar o cabelo sem retocar, né? Tipo, eu tenho que retocar e eu vou ter que ficar com os resquícios da tinta mesmo. É porque eu queria lavar 2 vezes, porque quando eu pinto logo, 20 minutos depois. tem um grande problema aqui que entregadores, sem ser o dos Correios, Correios são massa nesse sentido, os Correios tocam minha campainha, o entregador do Correio. De transportador, eles ficam gritando no meio da rua. Sendo que aqui tem muita casa. Então, se eles ficarem gritando só entrega, 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 pode ser para qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa. No prédio que eu moro, pode ser para essas pessoas. Tá? Enfim. Por isso que eu parei pra ouvir se era pra mim. Eu tô desconfiada aqui. Peraí, gente, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Um vizinho que ele tem amigos, eu acho que ele é adolescente, ou ele só é um jovem adulto, sei lá. E aí ficam gritando ele o tempo todo, e aí isso também complica a minha vida, porque vivem gritando ele, né? E aí eu acho que estão me chamando porque é só um grito. Enfim, já que eu tô falando de entrega, né, vou já puxar a primeira coisa que aconteceu em maio. Inclusive, eu tava muito me questionando o que aconteceu em maio, eu tava super perdida, mas eu já sei o que aconteceu em maio. Eu fiz, por isso que eu preciso topificar as coisas, gente. Inclusive, curiosidade pra vocês, eu já contei isso já, né? Eu uso meu Kindle pra poder mandar pra mim os meus roteiros, que é melhor de ler, né? Armengas que a gente faz quando a gente é criadora pequena. No início de maio, eu recebi o meu primeiro recebido da Companhia das Letras, que, para quem não se recorda, esse ano eu sou parceira da Companhia das Letras, coisa linda da vida. E é uma parceria que eu fiquei muito feliz de ter conquistado, sim, porque eu gosto muito do trabalho, dos trabalhos que são lançados pela Companhia das Letras. É uma empresa que eu acredito bastante, eu gosto muito, sempre teve uma recepção muito legal assim com as pessoas também, e lança autores nacionais também. Inclusive, o primeiro recebido que eu recebi da Companhia das Letras foi justamente o lançamento nacional. Era para a primeira coisa que ter chegado para mim da Companhia das Letras ser o kit de boas-vindas. Aí eu não sei se eu não recebi porque teve algum problema interno,
Coisa que pode acontecer, gente, é muita gente, né? Também não me coisa com isso. Tipo assim, eu queria muito ter recebido, é claro. Mas, se não aconteceu, ok. No entanto, uma coisa que pode ter rolado também é eles terem mandado e a entregadora, a transportadora não ter me entregue. Já que, como eu falei a vocês, a transportadora fica gritando no meio da rua. Em casa eu tô sempre, vocês sabem, eu não saio de casa. Eu não saio de casa, eu tô em casa. Mas, tipo, quando chegou esse mesmo, né, o primeiro recebido, que foi Os Dois Amores de Hugo Flores, eu deveria ter pego os livros, né? Ou não? Não, peguei não. Vai ver meus vídeos, os outros conteúdos que eu faço. Eu recebi Os Dois Amores de Hugo Flores, de Felipe Fagundes. E quando esse chegou, o rapaz ficou no meio da rua gritando: entrega, entrega, entrega. E todo mundo ficou: entrega pra quem, amado? Sabe? Até que eu. E eu tava em live na hora. Aí eu fui olhar na janela. E aí, tipo, era pra mim. Aí tanto é que eu fiz, gente, eu costurei no meu portão, entrega da Companhia das Letras é para andar tal, a campainha tá marcada, só tocar. Pra ver se assim facilita. E ainda assim, da outra vez, o outro moço que veio entregar, ele não tocou minha campainha, ele ficou gritando também, mas pelo menos esse gritou o meu nome, né? Coisa que o outro não fez. Mas voltando para Hugo Flores, foi o primeiro. Vai falando alto. Foi o primeiro livro que eu recebi. Eu fiquei muito feliz de receber esse livro de cara, assim, porque é justamente o que eu falo no meu canal. Os Dois Amores de Hugo Flores é um livro de protagonismo gay, de autoria nacional, também gay. E é exatamente isso que eu faço aqui, sabe? Então, assim, ter recebido esse livro inicialmente, livro que eu já estava lendo em live, eu já estava lendo Os Dois Amores de Hugo Flores em live, porque eu vi que o livro ia ser lançado agora em maio, agora em maio, né? Agora já tá junho, mas eu vi que o livro ia ser lançado em maio. E eu pensei, não, tem que ser esse livro, eu vou ler esse livro agora, né? Inclusive, eu não aproveitei a leitura 100% da forma que eu aproveitaria, porque eu sou uma leitora, gente, que lê um pouquinho mais devagar. Eu não leio tão rápido. Eu leio, a depender do tamanho do livro, eu leio 4 livros no mês. Durante a maratona bissexual, né, que inclusive logo menos tá por aí, durante a maratona bi, eu li um pouquinho mais. Por quê? Porque eu li muitos contos para poder dar essa valência. Então, na maratona bi, eu li um pouco mais. Mas eu peguei um livro grande para ler na maratona bi. Tipo, um livro de 400 páginas. E esse livro tomou o resto do meu mês, né? Depois que eu tinha cumprido os desafios. Porque eu sou uma leitora que lê devagar. E aí, para Os Dois Amores de Hugo Flores, eu tive que ler ele em uma semana, assim, para conseguir gravar o conteúdo. Não foi nem 2 semanas, foi uma semana. E eu já tinha começado a ler ele em live, li ele em e-book, que a editora também manda pra gente. Comecei a ler em e-book e aí chegou o físico. E aí só confirmou o que eu já estava querendo fazer. Então eu peguei o físico e continuei lendo, que inclusive leio mais rápido lendo o físico, tá? E aí continuei lendo esse livro. Um livro, assim, maravilhoso. Postei vídeo aqui no canal dele, tá? No dia 20 de maio. Foi 20 ou 22 de maio? Um dos 2 dias. 20 de maio. 22 de maio foi outro livro. Foi outro lançamento que aconteceu agora em maio, maravilhoso, que chama O Beijo de Copas. Tem vídeo aqui no canal também, link na descrição. O Beijo de Copas de Nico Balladura, que é uma releitura sáfica de Alice no País das Maravilhas. Protagonismo bissexual, par romântica, lésbica. Maravilhoso. Chuchuzinho demais. E aí eu fiz esse vídeo de Hugo Flores para postar no dia 20, para ser o dia do lançamento, né? E foi muito bom, assim. E ter recebido esse livro primeiro. Eu achei que todos os livros vinham juntos. Mas não, veio esse primeiro. E ter vindo esse primeiro foi a comprovação ainda maior de é isso, tem que ser feito, e o quanto eu realmente fui escolhida para ser parceira também, pensando no tipo de conteúdo que eu crio. E eu fiquei muito feliz com isso. E assim, gente, eu li esse livro mais rápido, né? Porque eu quis ler. Eu queria postar no dia do lançamento do livro. Porque para mim era importante ser uma das primeiras pessoas a falar sobre esse livro, trazer esse livro para as pessoas verem, né, e consumirem e verem primeiro a minha resenha. Foi de propósito eu ter feito isso.
Não foi porque a CIA me obrigou a fazer isso antes. A CIA ficou parecendo a CIA dos Estados Unidos, aquele centro lá de investigação. Não, a Companhia das Letras. Não foi a Companhia das Letras que falou para fazer isso, né? Ou a Editora Paralela, que é o selo da Companhia das Letras, por onde esse livro está sendo lançado, que me mandou fazer isso. Eu fiz porque eu quis, porque eu queria botar antes. Porque a Companhia das Letras, ela é muito legal também nesse sentido, assim, em relação a forma como pedem que a gente crie os conteúdos, que a gente põe isso no mundo. É muito legal, é muito equilibrado o jeito, e dá pra gente criar de várias formas diferentes, do jeito que a gente sentir melhor em fazer. Inclusive, acabei de lembrar que eu fiz uma gravação do livro que vai sair, o conteúdo, acho que semana que vem, que foi outro livro que eu recebi da Companhia das Letras, mas eu esqueci de fazer uma outra gravação desse conteúdo em vertical, porque eu também tô fazendo vídeo, tô aproveitando também esse momento de fazer vídeo lá no TikTok, né? Dessa coisa a mais. Eu posto aqui nos shorts também, mas eu também tô aproveitando fazer lá no TikTok, porque aí já movimenta as duas redes. Eu quero ficar criando pra lá também. Claramente que a minha comunidade, né, a força da minha comunidade está aqui no YouTube e está lá na roxinha, na Twitch. Mas ainda assim eu quero criar pro TikTok também, porque eu acho que isso também pode ser muito significativo pra mim, pra minha criação, para mais pessoas poderem me conhecer, chegarem a mim, etc. Sem contar, gente, que não tem muito o que fazer, algumas demandas elas são maiores pro TikTok mesmo, e aí a gente acaba fazendo isso. Ai, inclusive, isso me lembrou que eu ia me inscrever. Eu tô achando que a minha voz tá ficando longe, tomara que não. Eu ia me inscrever, eu pensei em me inscrever para outra editora também, que abriu inscrição, porque não tem restrição, a gente pode se inscrever para quantas editoras quiserem e tal. Só que essa outra editora, ela pedia mais do que o que eu talvez pudesse fazer. E eu não queria me comprometer com uma coisa que talvez eu não conseguisse cumprir. E aí eu ia me sentir mal com isso, isso poderia me queimar também, então eu preferi me manter onde eu estou mesmo, né? E é isso. Eu pensei em escrever, mas eu fiquei com muito receio, porque eu fiz, se eu não entregar, e aí? O que vai acontecer? Tipo, pode ser que tipo, só seja uma cobrança, que tinha lá as especificações de como queria que a gente entregasse os conteúdos. E eu sabia que talvez eu não pudesse fazer. Por exemplo, vai que tivesse um livro para ser resenhado em setembro. Setembro é o mês da visibilidade bissexual. Mês em que eu faço conteúdos exclusivos aqui pro canal, conteúdos mais voltados para isso, bem sobre isso. Inclusive, esse ano eu tô planejando várias coisinhas, gente. Tanta coisa que eu tô ficando até confusa, mas vai dar certo, vou conseguir me organizar. E além disso, eu faço também, né? Eu criei ano passado a Maratona Bissexual. Então, setembro é o mês que eu tô lotada de coisa pra fazer. Lotada. No passado, depois de setembro mesmo, eu até fiquei meio baqueadinha. Porque é muita coisa que tem pra fazer em setembro. Eu organizo tudo entre julho e agosto, mais em agosto, mas setembro é um mês muito movimentado. E esse ano me pediram algumas coisas a mais que eu quero botar, que vai fazer esse mês ser ainda mais movimentado. Então, pode ser que eu não consiga cumprir, né? Aí, tipo, vai que tem que fazer uma resenha para setembro. Eu tô com o mês ocupado, e aí? Né? Então, eu resolvi não me inscrever para essa outra editora, vou deixar para um outro momento, para outra oportunidade, para quando eu tiver com mais tempo, para quando eu tiver com o meu trabalho de forma que eu consiga fazer mais, sabe? Porque, assim, gente, uma coisa que eu quero muito fazer, né, assim que eu puder, eu vou fazer isso, é terceirizar a edição dos meus vídeos, que atualmente sou eu que faço. E assim, escrever roteiro, gravar e editar é babado, galera. Sem contar outros pormenores de escrever legenda, criar thumb, divulgar e etc. Mas assim, se eu conseguisse só a parte da edição do vídeo já me toma bastante tempo. Então só de não ter que fazer essa parte já ia me ajudar muito. E vocês sabem que eu gosto de fazer uma coisa bem elaboradinha, direitinha, bonitinha. O único vídeo que não tem essa elaboração toda, né, em relação a tudo isso, é o Finalize e Fala. Que eu, inclusive, um conteúdo que eu falo até a mais, né, que não tem roteiro, só tem essas topificações aqui. É um vídeo que eu só sei que eu falo, às vezes eu corto uma coisinha ou outra, e é praticamente um vídeo pronto. Dificilmente eu corto alguma coisa.
Gente, Finalize e Fala, geralmente, quando eu gravo, né, eu faço todo o processo no meu cabelo, ele dá 45 minutos. Quando eu posto vídeo pra vocês, ele tem 40 minutos. Eu cortei 5 minutos. 5 minutos de quê? De eu olhar pra cá pra ver o que eu tinha que tópico que eu vou abordar em seguida. É sempre isso. Porque é um vídeo que ele praticamente eu não tenho trabalho de editar. Mas outros vídeos que eu tenho mais um roteiro mais elaborado, não tópicos, mas roteiro mais elaborado, falar as coisas pra vocês, ele dá mais trabalho de fazer. Então, acaba que eu pego muito tempo, eu perco muito tempo editando meus vídeos. E isso faz com que eu tenha mais dificuldade de fazer algumas coisas. Então, assim, já até falei que eu quero começar a ler mais com vocês na Twitch. Mas é muito difícil começar a ler mais com vocês na Twitch se eu tenho que editar os meus vídeos. E eu uso o tempo da Twitch para editar os meus vídeos. E eu não posso fazer uma live acima de 6 horas porque o meu computador é fraquinho, ele não aguenta ainda. Só quando no futuro eu tiver a minha máquina nova, aí sim eu vou conseguir fazer isso. Vou conseguir ler com vocês por mais tempo, focar com vocês por mais tempo. Eu vou poder fazer live editando o vídeo e em seguida lendo com vocês. E isso é uma coisa que vocês me pediram até de ler mais com a gente em live, só que é um pouco difícil por conta disso, sabe? Eu até tento, inclusive vou tentar fazer a partir de julho, né? Eu vou tentar fazer isso um pouquinho mais. Então até algumas histórias para ler em julho, que eu vou ler bastante em live delas com vocês. E eu vou tentar fazer esse equilíbrio aí de conseguir. Eu não consigo fazer live fim de semana, só durante a semana, tudo isso também. Quinta-feira é um dia que eu tive que tirar a live porque eu tenho algumas coisas pessoais pra resolver e às vezes até pra descansar, gente, que às vezes fim de semana eu não tô descansando. Eu tô fazendo outras coisas, resolvendo outras coisas, e aí não tá dando pra descansar. Mas enfim, eu pensei, né, em me inscrever, depois desistir, e aí seguir, não, vou continuar com a Companhia das Letras, só apenas, né, só não, apenas, porque é muita coisa, é muito incrível, tá sendo muito legal, assim. E eu tô acompanhando o trabalho de outras pessoas também, que eu não conhecia e passei a conhecer a partir da Companhia das Letras também, isso é muito bom. Pessoas que se apoiam, que ajudam, né, a gente vai interagindo uns com os outros, isso é muito legal. E além disso, eu recebi depois os mais recebidos, né, o recebido do mês da Companhia das Letras. E nossa, desse recebido eu só li, dos livros que eu recebi, eu li 2 livros, né? E que leituras maravilhosas, um deles sendo totalmente também alinhado ao que eu quero trazer para vocês. E vocês vão ver isso semana que vem, porque vai ser um vlog de leitura. Eu acho que na ordem que eu tô postando os vídeos, eu acho que é semana que vem. Então, com certeza. Mas é nesses dias de junho aí, eu vou trazer esse vídeo, que é ainda mais alinhado com as coisas que eu tô trazendo para vocês ultimamente, e eu tô muito feliz com isso. E eu quero continuar lendo e ter outro livro que eu tô doidinha pra ler, que é uma comédia romântica, assim, de casamento por conveniência. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo com essa oportunidade de fazer com que o meu trabalho cresça e apareça. Ai, por último, eu ainda recebi outro recebido que eu não tava esperando receber. Que eu surtei muito quando eu vi que eu recebi, que foi... eu esqueci como é que pronuncia. Lenormand? Lenormand? É francês. Lenormand. Eu não sei como pronuncia. Que é um quadrinho. Diz que é pra quem gosta de Heartstopper. É pra quem gosta de Heartstopper, mas ele é tipo um Heartstopper, só que mais mágico, né? E ele tem protagonistas não brancos, tem protagonistas com deficiência também, tem vampiros, tem um vampiro bissexual, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro, que eu não tava esperando receber ele, e eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Estou toda pra ler ele, eu vou ler ele em live quando voltar, porque me pediram pra ler em live. Eu pedi muita gente, você ler esse livro em live com a gente, eu fiz, não, vou ler em live com vocês. Então quando eu voltar, em julho, né, as lives, aí eu vou ler esse livro em live. E falando em bissexuais, outra coisa que aconteceu em maio foi eu me estressando com páginas, e devo dizer que páginas sáficas, e... Gente, é sério, eu queria muito, muito conseguir fazer um projeto paralelo de ter um perfil sáfico voltado só para falar de histórias sáficas. Eu queria muito conseguir fazer um projeto paralelo falando só de histórias sáficas. Porque, sinceramente, eu vejo páginas sáficas fazendo uns trabalhos, assim, tão decepcionantes. E por que eu tô falando isso? Eu vi, agora em maio, eu vou citar só de maio, 2 vezes, páginas sáficas dizendo que livros com protagonismo bissexual
tinha um protagonismo lésbico também. E não é que livros de protagonismo bi não possam ter protagonismo lésbico. Existe livro assim. Eu já recomendei para vocês mais de uma vez. Só que os livros em questão foram Imogen, obviamente, livro narrado em primeira pessoa, com um ponto de vista, que é o de Imogen, personagem bissexual. E botaram que o livro tem protagonismo lésbico também. Outra coisa que aconteceu foi O Beijo de Copas, que eu acabei de citar para vocês. Um livro de protagonismo bissexual com um ponto de vista. Primeira pessoa. Alice é bissexual. Por que páginas sáficas estão fazendo isso? Essas não foram as primeiras vezes que eu vi isso. Tipo, nas páginas sáficas, a parte de Alice não. A parte de Alice eu não vi páginas sáficas fazerem. Mas de Imogen foi uma página sáfica grande, que eu tinha uma estima muito grande. Mas essa estima tá descendo pelo ralo. E eu já vi outra página sáfica também recomendar um livro de protagonismo bissexual que tem par romântica lésbica e dizer que o livro tem protagonismo lésbico. Essa outra página, que eu não vou citar também, eu dei o benefício da dúvida. Por quê? Porque essa outra página, ela não tinha feito a leitura do livro, né? Foi tipo uma vitrine, que é o que eu faço de vez em quando também. Que é uma vitrine em que você expõe, você recomenda um livro, mas as pessoas sabem que não lê o livro porque é uma vitrine, né? O Cadeira LGBT também faz isso. Então eu dei o benefício da dúvida nesse caso. Só que assim, gente, eu gosto muito de perguntar às pessoas quais os protagonismos da história para eu botar certo. Aí eu fiquei me questionando, será que quem escreveu o livro botou que o protagonismo também é lésbico? Aí eu fico assim, meu bem, você escreveu um livro, você sabe o que é protagonismo? Então, assim, desejo no meu coração, muito grande, eu espero muito um dia conseguir isso. Eu tenho uma amiga também que tem esse desejo, que é ter uma página sáfica que fale de sáficas, destinando e identificando essas sáficas. Porque, gente... E outra coisa que eu fico muito chateada também, né, que eu já reparei já tem um tempo, é que essas páginas sáficas só falam de sáficas que estão em casais sáficos, né? Elas só falam de páginas de sáficas que estão em casais sáficos. Quando faz isso, às vezes é invisibilizando as multis, porque só acontece com as multis. Só acontece com as multis. Lésbicas nunca são invisibilizadas, né? Não que devam ser, gente. Mas, porra, só as multis. Se fosse uma coisa que todo mundo passasse, né? Mas não, só as multis passam por isso. E aí, eu vejo isso acontecer e me pergunto, cadê as sáficas que não estão... Não tô falando que essas sáficas, as páginas sáficas tinham que falar de sáficas que estão em relacionamento com um homem. Na minha cabeça, deveria falar. Mas, já que não quer trazer só os relacionamentos sáficos, né? De for para o relacionamento, por que não fala de histórias que não têm relacionamento? Que tem um protagonismo bi muito bonito, ou lésbico, ou pansexual muito bonito, mas que não tem romance. Bati muito na tecla de Rádio Silêncio. Gente, eu já tirei Rádio Silêncio do armário várias vezes para várias pessoas. Eu fiz o chá de revelação de Rádio Silêncio, de Alice Oseman, que tem vídeo aqui no canal também, link na descrição. Rádio Silêncio é um livro que tem protagonismo bissexual. Não se fala disso. As páginas sáficas não divulgam. Por quê? Porque não tem relacionamento aqui? Ela não tá falando relacionamento com um homem. Ela não tem relacionamento. Relacionamento aqui é de amizade. Não tem relevância trazer uma história assim? Então, eu tenho muito sonho de fazer um projeto paralelo de uma página sáfica que fale de sáficas, nomeando as sáficas e trazendo sáficas dentro de mais contextos. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver esse tipo de coisa acontecendo. Inclusive, isso me deu uma ideia de conteúdo, vou anotar para fazer depois. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. Eita, que vai ser polêmica. Anotei.
Depois eu anoto no celular, que é onde eu escrevo meus roteiros, né? Enfim. E falando em sáficas, em relacionamentos não apenas sáficos, mas em relacionamentos duáricos também, tudo bom, ou de amóricos, a gente tem data de Exploda Seu Kindle, gente, vocês viram? Vai rolar mais uma edição do Exploda Seu Kindle esse ano. Esse projeto criado por Iris, do Divulga Nacional, é um projeto muito legal que faz com que mais pessoas conheçam histórias de protagonismos LGBTQIA+, mas não apenas isso, o projeto de conheçam mais autorias nacionais principalmente independentes. E esse é um projeto muito bom porque faz com que isso aconteça e faz com que vocês possam conhecer essas histórias e até participar de outros eventos, por exemplo, eu esqueci o nome, a Maratona Bissexual. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo, gente, isso já tá certinho na minha cabeça, vou fazer um conteúdo sobre Explora Seu Kindle, falando para vocês utilizarem essa data de forma estratégica. Não peguem um monte de livro para largar no Kindle de vocês, ou não só o Kindle, o aparelho, mas no celular de vocês, e não ler essas histórias. O primeiro ano do Exploda, eu entendi que muita gente, eu inclusa, pegou muito livro na empolgação de caraca, tem muito livro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No segundo ano, eu já não fiz isso, eu não peguei livros de graça. Eu peguei pouquíssimos livros de graça, porque na verdade eu queria pegar em promoção, mas não tinha promoção, estavam de graça, então eu peguei. Mas os que estavam em promoção, eu inclusive ainda comprei por link de resgate, porque se eu conseguisse a assinatura do Kindle Limited antes disso, eu ia os ler pela assinatura do Kindle Limited, e isso aconteceu, tá? Porque eu falei para vocês pegarem os livros bissexuais no Exploda Seu Kindle para poder consumir comigo na maratona que acontece no mês seguinte. E vocês têm que fazer isso, pegar livros de forma estratégica. Vou fazer um conteúdinho bonitinho sobre isso para vocês. Mas de antemão, gente, já vão pensando aí. Que livros vocês gostariam de pegar no Exploda Seu Kindle? Tanto de graça quanto pago também, porque é muito barato os preços. Porque assim, não adianta você pegar um monte de livro e ficar com um monte de livro parado. Isso não é bom para vocês, que vão ficar acumulando histórias, e nem para as autorias também, que vão ter suas histórias baixadas e não lidas e nem avaliadas. Porque o que as pessoas ganham no Exploda, né, é principalmente visibilidade, avaliação. Então, assim, não faço isso com vocês, nem com as autorias. Então, façam de forma estratégica. Foi o que eu fiz ano passado. Eu peguei histórias de forma estratégica. Gastei mais do que eu deveria até, mas eu peguei de forma estratégica. Porque eu queria pegar livros, em maioria, bissexuais, para poder ler durante a maratona. Então, façam isso também. Não apenas livros bi, né? Isso é só um exemplo, por causa da maratona. Mas de outras formas também, estratégia o que vocês querem. Eu quero ler livro mais com protagonismo negro. Então, foque no Exploda Seu Kindle de pegar histórias mais assim, para você ler as histórias, não fica só um acúmulo. Tudo bem que 20 minutos depois. vocês não vão acreditar, meu celular descarregou e a luz tá indo embora. Então, deixa eu terminar esse vídeo aqui rapidinho. Eu já tava terminando, na verdade, eu só me alonguei um pouco porque eu fui falar da outra coisa, mas sim, como eu tava dizendo, eu sei que em agosto, né, geralmente em julho e agosto tem maratonas literárias que são para as pessoas poderem conseguir ler histórias, geralmente em julho, né, que é agosto tem o Exploda, mas tipo, entre julho e agosto tem as maratonas literárias que são para fazer as pessoas conseguirem ler mais histórias que estão encalhadas. Então, assim, essa é uma possibilidade de fazer com que vocês consigam ler mais histórias antes de chegar o Exploda Seu Kindle. Mas eu ainda acho que, por mais que vocês façam isso, eu acho ideal vocês fazerem esses acessos de compras do Exploda Seu Kindle, tanto de graça quanto as promoções também, de forma estratégica, certo? Eu vou criar um conteúdo sobre isso, falando mais sobre esse assunto, para vocês irem refletindo até chegar ao Exploda. E eu também tô com um projeto que eu não sei não sei ainda se eu vou conseguir colocar no ar, que é para ajudar vocês a verem as histórias bissexuais que vão estar acontecendo, que vão estar participando do Exploda, para fazer com que vocês consumam essas histórias, se vocês querem participar da maratona e não tem histórias bi por aí, e não sabem quais histórias são as bi, então eu tô com um projetinho, um semi-projeto,
pra tentar fazer isso acontecer, mas eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer, porque é muita coisa. Mas eu vou tentar, tá bom? Além disso, de qualquer forma, se eu, não, além disso não, de qualquer forma, se eu não conseguir fazer com que esse projeto que eu tô com a ideia funcione, né, com que ele aconteça, eu vou fazer igual ano passado, que no dia do Exploda eu fiquei dando RT, RB, né, porque depende do lugar, eu fiquei recompartilhando, né, não vou falar não, né, não. Eu fiquei recompartilhando todas as histórias bi que eu via e falando pra vocês, tipo, essa história bi aqui é de protagonismo tal, encaixa no desafio tal. Então eu vou estar fazendo isso também. Então, mesmo que eu não consiga colocar o projeto de fato no ar, ainda assim eu vou estar compartilhando as histórias para vocês verem as histórias que estão por lá, que são bissexuais, para vocês consumirem. Se o objetivo de vocês for esse consumo consciente a partir disso. Tá certo? Deu uma corridinha nesse final, eu também já tava acabando de falar, né? E aí eu ouvi um barulhinho no celular, quando eu vejo, ele descarregou e eu nem percebi. 3% de bateria para de gravar. Então eu espero que tenha parado de gravar realmente com 3%. Enfim, gente, fico no microfone na mão porque... Fiquei com o microfone na mão. Inclusive é bom a gente não ficar com o microfone na mão, por isso que a gente fica mexendo no microfone. É bom deixar parado. Fiquei com o microfone na mão só pra adiantar, porque senão eu ia me empolgar e acabar falando demais. E a luz tá indo embora, como vocês podem ver, tá mais escuro. E eu tenho que botar o celular pra acabar de carregar. Botei pra pegar só uma carguinha, só pra terminar de gravar o vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Essas foram as atualizações sobre maio. Estou curtindo a minha viagem em junho. Devo estar curtindo bastante. E quando voltar vai ter vlog pra vocês. Acho que eu não vou estar compartilhando nada nas redes sociais, que geralmente eu não faço isso, porque eu vou gravar o conteúdo aqui pro vlog, então eu prefiro não compartilhar nas redes. Mas qualquer coisa que eu achar, assim, que deva ser trazida antes, eu devo compartilhar. Ou nos meus stories do Instagram, né, que é mais difícil, ou lá no meu TikTok. Mas uma coisa que é certa que eu vou trazer pra vocês, que eu faço todos os anos, é Arrume-se Comigo para o São João. Eu adoro fazer esses vídeos, eu acho muito legal. Então eu acabo fazendo todos os dias. São os vídeos que eu realmente posto em tempo real. Eu vou um dia pra festa, gravo, e aí quando eu chego no dia seguinte, eu posto o vídeo. Certo? Enfim, é isso. Beijo, tá ficando escuro. E até o próximo vídeo. Deixa aí, gostei. E acompanha esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de tudo que tá saindo enquanto eu tô viajando. Porque, sinceramente, gente, eu fiquei louquíssima pra deixar tudo pronto pra vocês. Tchau!